sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós conversando sobre a mediunidade. Estamos estudando a obra Desobsessão, de André Luiz, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. E estamos no capítulo 62, cujo título é Comentários Domésticos. O programa é o número 67, mas o capítulo é o capítulo 62, sobre os comentários domésticos. E é interessante, gente, como é que o espírito, que tem experiência de lidar com gente, como André Luiz, né? Essa grande experiência ele ganhou muito lá no plano espiritual, através do contato, ele percebe o que acontece, né? Na nossa vida, no nosso dia a dia. Quando ele está falando comentários domésticos, é assim. Nem sempre são poucas as famílias em que todos participam de uma reunião mediúnica. E às vezes participam, se é uma casa que tem vários grupos, o comum é um ficar num grupo, outro ficar no outro, né? Tudo isso. Mas, quando não são todos os que fazem parte da tarefa, quem fica em casa, às vezes fica querendo saber o que aconteceu. Eu lembro muito do meu filho, criança, né, pequeno, e ele fazia parte da evangelização infantil. Então ele vinha, ele ficava esperando, né? Sexta-feira, a hora que eu ia chegar. E a gente chegava assim, bem tardinho, né? Bem tardinho mesmo da reunião. Naquele momento, éramos da reunião à noite, era um tempo maior da reunião da noite, né? Então, éramos poucos grupos, né? Então demorava mais. E ele ficava esperando assim, mãe, como é que foi hoje? Por quê? Na evangelização, é claro que havia o comentário, né? Sexta-feira tem uma reunião mediúnica. E aí, assim, né? A mãe fazia parte da desobsessão, como outras mães também, né? Então eles sabiam que na sexta-feira, a mãezinha, o pai, né? O parente sai de casa para uma reunião mediúnica. E aí ele queria saber, na curiosidade natural infantil, o que aconteceu naquela reunião. E a gente sempre teve cuidadinho, né? Falava assim, olha, a vida do outro, a dor do outro, não é disciplinado comentar. E a gente ia falando assim. Mas André Luiz, ele vai então nos esclarecendo sobre isso. Ele começa assim. De volta a casa, convém que os servidores da desobsessão silenciem qualquer nota inconveniente acerca de transmissões, influências, fenômenos ou revelações da vida na reunião. Então a reunião é privativa. E uma coisa que a gente tem que aprender, é necessário aprender, é essa ética, esse respeito, o guardar silêncio acerca da vida do outro. A gente vê sempre existiu, né? Mas agora a facilidade que se tem em fazer divulgações impróprias através das mídias sociais. Olha, e aí se fala muita coisa, se transmite muita coisa, se troca muita coisa, né? E a partir desse comportamento, nós vemos assim vidas dignas serem colocadas em dúvida, né? Muita situação boa se perdendo. Então aqui, quando ele vai falando desse cuidado, né, que a gente precisa ter, e é um cuidado nosso mesmo, quanto ao meu sentimento em relação à vida do outro, a confidência que aquele espírito deixou naquele dia, naquela reunião, naquele trabalho. Então ele vai passar mensagem, então a gente tem as transmissões, né, das mensagens que acontecem sempre. A gente tem as influências que ocorreram na própria questão do fenômeno, né, sensibilidades.
às vezes até suscetibilidades, muita variação fluídica, dependendo da natureza do trabalho, né? Então ele fala, para não falar das transmissões, influências, fenômenos. A reunião é basicamente a passagem da mensagem pela psicofonia ou incorporação, o passe e a questão do diálogo. Mas às vezes acontece um outro fenômeno, né? Algum fenômeno de efeitos físicos, ou às vezes até algum fenômeno de efeito intelectual, em que algum benfeitor dá a marca da sua presença. Às vezes até nem o benfeitor só, o espírito assistido, ele mostra alguma coisa, dá uma marca, né? Um sinal. E outras vezes revelações mesmo, em que o espírito conta, ou às vezes até é constatado determinados fenômenos, determinados fatos que são verificados, constatados, comparados, examinados e analisados como verídicos. Só, meus amigos, que tudo isso, toda essa experiência, ela fará parte do conteúdo dos médiuns participantes do trabalho. Não é para ser colocado em público, né? Ah, mas a minha família... Olha só, sem esquecer de pensar que quando eu falo, eu crio um campo fluídico, um campo magnético. Quando eu falo, eu estabeleço relações vibratórias. Então, muitas vezes, não vai ser aquele espírito, mas um espírito da mesma faixa que eu estou atraindo para dentro do meu lar. E a gente não sabe nem, porque o coração dos outros é terra de quem pisa, né? A gente não pode afirmar nada em absoluto acerca do comportamento do outro, por mais que nós amemos. Quem é que vai provar que a família, o grupo familiar que está ali, esteve durante todo aquele tempo numa postura vibratória ou espiritualizada? Às vezes as pessoas estão vendo televisão, estão fazendo outras questões, outras situações. Então o ambiente da nossa casa, o ambiente que se mora, não é o ambiente da casa espírita. E a gente vai aprendendo ética, a gente vai aprendendo respeito, abençoado o trabalho, não é, meus amigos? A gente está aprendendo muito a ser melhor através desta tarefa. E aí continua André Luiz nos falando. Se os comunicantes se referirem a problemas infelizes, como sejam crimes, ofensas, mágoas ou faltas diversas, cabe-nos recordar que a obra da desobsessão, no fundo, é libertação das trevas do espírito. E não existe libertação das sombras sem esquecimento do mal. É interessante que André Luiz, lá no Agenda Cristã, ele fala: o mal não merece comentário em tempo algum. E ao longo do tempo, esses espíritos vêm falando para a gente, né, quanto à inutilidade de estarmos repisando o mal, até porque ele vai falar de alguma coisa que já aconteceu. E muitas vezes, se ele vem planejando um crime, né, aquela ambiência vai quebrar essa questão do crime. A gente não tem noção o que uma reunião, o que uma palavra, o que uma prece, o que um passe pode ser um fator preponderante para uma mudança de atitude, para uma resolução melhor. Então, esses espíritos passam, né, por essas dificuldades, por esses apertos, como nós passamos também. Todos nós passamos. A gente, às vezes, né, não executa, mas a gente pensa naquela palavra que vai machucar o outro, né? A gente não pensa na mágoa que eu estou semeando no coração, ou muitas vezes até magoado, porque eu estou com dificuldade de perdoar. Acho que aquela perda, que aquela ofensa, que aquele agravo foi muita coisa para mim. Meus irmãos, assim como acontece com a gente, acontece com outros também. E aí, quando a gente está naquele momento bom,
naquele momento calmo, naquele momento que a gente entra em paz com a própria consciência, a gente não quer nem saber daquilo, né? A gente pede desculpas, fala assim, meu Deus, como é que eu fui centralizar minha mente nesse movimento tão doloroso, nessa situação dolorosa? Não é assim que acontece com a gente? Assim como acontece com a gente, acontece também com o outro. Ele está fora do corpo, mas ele é gente. Ele tem sentimentos, né? Ele tem reservas, ele tem vergonha muitas vezes. Então, para que eu vou divulgar o mal? Até porque, meus queridos, a divulgação do mal não faz bem a ninguém. Não leva ninguém a ser feliz divulgando o mal. Então, é o momento da gente parar um pouco. São questões importantes. Então, esquecimento do mal. Para a gente também, enquanto trabalhador da equipe. Porque, às vezes, enquanto trabalhador de uma equipe, eu fico repisando aquilo. E aquilo vai ter que criar vida dentro de mim. É interessante. Cria vida. À medida que eu relato, que eu rememoro, né, eu fico nesse trabalho. E a gente sabe, com toda certeza, da tarefa espiritual, muitos espíritos trabalhando para aquele fato passar. Então, participamos do trabalho. O que vai ficar dali? Um aprendizado, mas não ficar a palavra exatamente como foi dito, ou o relato como foi feito, ou aquela imagem, porque ela não fará bem à nossa economia moral. Então, aprender a deixar passar, aprender a esquecer, né, é muito interessante. No momento que a gente sair da casa espírita, a gente se desvincular vibratoriamente daquela tarefa que aconteceu. E vamos então dar conta da nossa vida doméstica, da nossa vida familiar, né? Alguns de nós, na reunião noturna, chegamos assim um tanto cansados, então vamos aproveitar para fazer a nossa higiene, fazer um lanche, deitar. Vamos aproveitar o tempo para algo que nos reconforte e para a semana seguinte estarmos na tarefa. Agora, é como se a gente fosse criar uma nova sessão dentro do nosso lar. Só que o nosso lar, a nossa casa, né, ela não está preparada para esse tipo de trabalho. Então a gente tem que ter muita atenção, porque depois a gente vai falar que está perturbado por causa do trabalho na casa, porque a casa não foi orientada, e uma série de questões, colocando para o exterior, quando na verdade a responsabilidade é nossa, meus amigos. Inteiramente nossa. E é por essas questões, por esses cuidados, né, que não é por mal não, mas muitas vezes por invigilância, que estamos nós aqui, pelas ondas fraternas, amoráveis, da Rádio Rio de Janeiro, no programa Conversando sobre a Mediunidade. Meu nome é Deusa Nogueira. E o nosso programa, para quem quiser, é reprisado aos domingos, às 5 horas da manhã. Mas, se você quiser ver pelo YouTube, também temos lá, Conversando sobre a Mediunidade, Rádio Rio de Janeiro. Os programas estão todinhos lá, inclusive com o número com o título, né, com o tema. Então, a gente sabe que tem alguns amigos, alguns irmãos que aproveitam esses temas para conversarem com os seus grupos, né? Está lá arrumadinho mesmo, com a facilidade que essa rádio, com muito esforço, vem oferecendo a nós, meus amigos. A manutenção da rádio não é fácil, parece até, para alguns, mas esse pessoal só sabe pedir dinheiro, mas não é fácil, porque a gente sabe que o veículo de comunicação, ele vende, né, a publicidade, tem produtos. E a rádio, ela tem um esforço muito grande de não anunciar produtos que são inconvenientes, porque seria uma incoerência dentro da pregação da rádio. Então, bebida alcoólica, cigarro, nada disso, né, é veiculado. Então, fica até difícil para se fazer a propaganda de um supermercado, porque a gente sabe que no supermercado, muitas vezes, o primeiro anúncio, né, a primeira fala é de uma bebida alcoólica que está em promoção. Então é difícil. E aí a rádio sempre pedindo, né, a quem tem um comércio, né, a quem
qualquer que seja o comércio, para ser um anunciante. Que seja só um pouquinho, mas vamos anunciar. E André Luiz continua nos falando que conversas acerca de quaisquer manifestações ou traços deprimentes do amparo espiritual efetuado estabelecem ímãs de atração, criando correntes mentais de ação e reação entre os comentaristas e os que se tornam objeto dos comentários em pauta. Então é interessante, né? Tem um médico que participou, mas tem a família que não participou também, mas está ouvindo ali curiosa, né? Querendo saber o que aconteceu. Então acaba estabelecendo um elo de ligação, um imã. E aí a gente não sabe, né, como é que o outro vai trabalhar aquela questão. Porque para nós que estamos no trabalho, a gente sabe dos benfeitores, a gente sabe tem a bênção do passe, né? Tem a bênção da conversa, da proteção e até do entendimento do trabalho. Há um entendimento diferenciado, porque o trabalho instrui. Mas aquele outro que está ouvindo, ele está ouvindo como se fosse assim, uma anedota, um noticiário, assim, que entra por um lado, sai por outro, e muitas vezes acontece a piada, a fala leviana, né? O comentário maledicente, a questão da curiosidade, querendo saber cada vez mais, e tudo isso é um imã de atração que acaba corrompendo, né? Corroendo o trabalho. Então ele coloca e criando até muitas vezes conflitos dentro de lá. Então ele fala, conversas acerca de quaisquer manifestações ou traços deprimentes do amparo espiritual efetuado estabelecem imãs de atração, criando correntes mentais de ação e reação entre os comentaristas e os que se tornam objeto dos comentários em pauta. Realidade essa que faz de todo desaconselhável a referência sobre o mal, uma vez que funcionam à maneira de bisturis invisíveis. Olha só, gente, revolvendo inutilmente as chagas mentais dos enfermos desencarnados que foram atendidos, arrancando-os do alívio em que estão mergulhados para a nova síndrome de angústia. E aí a gente lembra do Memória de um Suicida, da obra E a Vida Continua, em que são comentados os fatos que ocorreram, e esse comentário, né, faz com que a lembrança, o comentário, a pessoa sente novamente aquela dor. Então são cuidados, meus amigos, que a gente precisa aprender a ter, que a gente precisa aprender a cultivar. E cultivar até na nossa própria vida mesmo, porque muitas vezes a gente é o rei da reclamação, de comentar o mal visto, o mal feito, o mal falado, e a gente fica assim, né? Nessas correntes. E aí a gente fica pensando, perguntando, por que a minha vida não vai para frente? E aí a queixa, qualquer que seja, né? A queixa continuada, ela vai ser essa distonia, ela vai trazer essa perturbação junto àquele queixoso. E quem ouve também a queixa. Então, ele tem muito cuidado, meus amigos, é uma outra questão da escuta. A gente é amigo, a gente é fraterno, a gente é irmão, a gente deve escutar aquilo que for mal visto, o mal feito. É interessante que a gente consiga fazer isso. Mas que a gente faça com cuidado, que a gente faça com critério, que a gente faça com compreensão, né? Que a gente faça com entendimento, para que não vire maledicência. Porque a maledicência, por estar fora da lei, nos coloca numa situação difícil, de fragilidade. Eu lembro do apóstolo Tiago, que ele fala assim, filhos, não julgueis, né? Pois quem julga fala da lei. E quem fala da lei, né, está querendo ser maior do que Deus. Ele diz, só há um Deus ou juiz que é Deus. Então ele fala, não faleis mal um dos outros. Quer dizer, quando eu falo mal do outro, eu julgo a lei, né? E só há um legislador e um juiz que é Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado até no nosso dia a dia.
muitas vezes são julgamentos, são situações que nos atormentam mentalmente. E a gente então não consegue sair, dar o passo à frente. E pela nossa invigilância, pela nossa dificuldade, em muitas situações, a gente não percebe a causa. E aqui o livro está nos dando, né, essa visão de entendimento, essa visão de fraternidade mesmo, de respeito à vida do outro, né? E aí André Luiz fala que quando eu lembro, é como se o espírito ressofresse, vamos dizer assim, né? Ele veio à reunião para ressignificar aquela dor. E é como se eu desfizesse todo o trabalho que a espiritualidade fez de um modo assim, tão generoso, né? Tão grandioso. E aí ele encerra o capítulo dizendo assim: isso, porém, não impede que médiuns esclarecedores, médiuns psicofônicos e companheiros outros analisem determinadas passagens da palavra ou da presença de entidades sofredoras em círculo íntimo para estudo construtivo, com efeito na edificação do bem, ao modo de especialistas, num simpósio conduzido com discrição. E isso acontece no momento da avaliação. Muitas de nossas casas, né, promove estudos sobre aqueles temas, estudos sobre aquele trabalho que tem chegadas de espírito, tem trabalhos altamente instrutivos, mas que isso, gente, seja feito de uma forma serena, a gente marcando, né, dia e horário, né, de preferência na casa espírita, que é o pouso, né, de aprendizado, e a gente sabendo que está ali, a gente vai ter esse apoio do plano espiritual, evitando sempre, gente, a fazer esse tipo de procedimento dentro dos nossos lares. É muito difícil, né? O lar é o lugar em que estamos, para o nosso refazimento, para o nosso apoio e também para as nossas provas. Eu tenho certeza que muitos de nós passamos por episódios difíceis, desafiadores, seja de doença física, seja de doença moral, né? As questões mentais, as questões de estabelecer laços de afeto e de compreensão na família, que em muitas situações é bem difícil. Então a gente não precisa acrescentar problemas, né? Na verdade, a doutrina espírita está aí para a gente estar bem. E aí a gente vai ver como é que eu vou estar bem. A gente sai da reunião com aquela sensação do cumprimento do dever. A gente sai da reunião, gente, muitas vezes com a gratidão daquelas famílias, dos familiares, daqueles espíritos atendidos, daqueles lares atendidos, com o carinho da espiritualidade da casa, que agradece a gente pela disciplina, por estarmos ali presentes. Então a gente pode chegar nos nossos lares levando todas essas vibrações de harmonia, de paz, de equilíbrio, de bom ânimo, né? E vamos lá. E muitas vezes o familiar está esperando, aproveitamos para entabular uma conversa, como podemos também aproveitar esse momento. Está sendo visto um bom filme, ou está sendo tocada uma boa música. A gente aproveitar esses momentos também para uma convivência saudável e também para arejar a nossa mente. Porque é um trabalho sério, é um trabalho doloroso, e o trabalho ele deixa muitas vezes assim, dores, né, marcas, porque a gente tem sintonia, tem afinidade com muitas das questões que são ali tratadas. Então, é muito cuidado, né? É muito bom senso, é muito bom ânimo, né? A dor do outro, ela há de servir para o nosso aprendizado, para a nossa edificação. Nunca para comentários que muitas vezes raiam pelo campo da maledicência. Então, amigos, muita paz, que a gente possa pensar nesses aspectos, e quem quiser reouvir, ver a reprise do programa, aos domingos, às 5 horas da manhã. Fiquem com Deus, muita paz.
Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.